Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do programa Vida Mais Rica aqui na Rádio Empreendedora. E falando um pouco sobre finanças que não pode faltar em nossas vidas, o tema hoje, a pedido de vocês, é dívidas. Hoje vamos falar sobre dívidas. Venho dar aqui insights valiosos sobre dívidas e hoje o tema vai ser muito importante, então se ligue aí, presta bem atenção e não perca o que eu vou falar aqui hoje, tá bom? Mas antes de começar, eu gostaria de agradecer à Rádio Empreendedora, a todos vocês que estão nos ouvindo aqui online na rádio, ou na reprise, ou nas redes sociais, no vídeo pelo YouTube e posteriormente. Deixem sempre os seus comentários, participem, estamos sempre atentos aqui ouvindo e recebendo os feedbacks de vocês. E nosso intuito é sempre trazer, sempre ter essa troca, né? Essa troca de experiências, de ideias. Podem trazer aí pra gente, que podem surgir novos temas como esse de hoje, dívidas. Foi um tema pedido por uma pessoa que mandou uma mensagem e por isso que hoje vamos falar sobre dívidas. Então, mandem os temas aí, mandem as suas dificuldades, que a gente está aqui para abrir esse espaço mesmo de ajuda e de atenção. E a gente está aí juntos para ajudar realmente a todos vocês ouvintes. É um prazer estar aqui. E o tema de hoje das dívidas, eu coloco aspectos muito interessantes. Eu venho sempre com abordagem comportamental, um viés ali psicológico. Eu trago sempre uma raiz mais profunda quando o assunto é finanças. Sempre digo que finanças não é só dinheiro, finanças é um comportamento, é uma ação, são determinados hábitos e crenças que nós temos e que definem a nossa vida financeira. E que vida financeira não é só dinheiro, ela se trata da nossa vida, né? Na nossa família, a vida de outras pessoas. Para quem é empreendedor, a gente impacta outras famílias e outras pessoas, não é mesmo? Então, o tema do programa de hoje, sair da dívida, saia das dívidas. Eu coloquei aqui, sair das dívidas não é sobre pagar tudo, é recuperar o controle. Então, por que eu coloquei isso? Tem gente que paga a dívida há anos, né? Ou que sempre está nesse ciclo, o ciclo da dívida. Então, se torna endividada, aí depois consegue parcelar, consegue fazer os acordos, consegue pagar as dívidas, fica ok por um tempo, depois retorna de novo. Então, segue sempre esse padrão repetitivo. Então, eu venho falar um pouco mais profundamente sobre isso, porque isso ocorre, e vou dar aqui alguns insights, algumas ideias que com certeza vão fazer a diferença aí na vida de vocês se você aplicar uma dessas coisas. A dívida, como eu disse, né? Sair das dívidas muitas vezes não é sobre pagar tudo, mas sair do estado da dívida, olha só a diferença, é recuperar o controle. Recuperar o controle da sua vida. É isso que de fato vai fazer você sair do ciclo das dívidas. Como eu disse, pagar tudo tem sempre vai te deixar fora da dívida. Talvez seja por um tempo e talvez você retorne. Então, o que é que eu percebo durante esses mais de 15 anos de vivência? Trabalhei muito com dívida, né? Dívida era uma das coisas principais ali da minha área de atuação. Então, por muitos anos, trabalhei ali com recuperação de dívida, com a cobrança de dívidas. Trabalhei também com as negociações, toda a parte de negociação bancária. E avaliei ali todos os tipos de dívidas, os riscos das dívidas, o impacto de cada uma. Então, eu entrava com aquela negociação. Já negociei ali dívidas de milhões, né? Com as estratégias certas, conseguia muitas brechinhas ali legais, né, do sistema bancário,
conseguia melhorar ali aquelas pegadinhas, sabe? Aquelas pegadinhas do contrato que a gente não lê. Então, conseguia fazer ótimas negociações com relação à dívida. Então, eu fazia todo o tratamento da dívida. Só que, como eu disse, passava-se um tempo e aquele estado da dívida voltava a acontecer. Então, era um padrão repetitivo. E por que eu trago isso aqui? Porque talvez você esteja vivendo esse padrão. Então, talvez esse seja o seu problema e o seu padrão. Então, esse estado repetitivo, né? Repetitivo de dívidas. Mas, se não for também, se você, que às vezes acontece que em alguns momentos das nossas vidas, a gente naturalmente se endivida. E existem dívidas boas e dívidas ruins. Na verdade, ai, gente, eu gosto de falar de dívida também, viu? É um tema que, como eu falei, trabalhei muitos anos com dívidas. Existem dívidas boas, que é aquela que a gente faz para crescer capital, de autocrescimento, de altas mudanças na nossa vida pessoal, na vida do negócio também. Tem muitas dívidas extremamente necessárias, dívidas calculadas, dívidas estratégicas, né? Existem essas dívidas também, tá bom, gente? Não tô esquecendo delas, não. Mas o que eu venho falar hoje aqui são das dívidas ruins mesmo. As dívidas desnecessárias, as dívidas que a gente não deveria cair. E eu trago aqui dicas para essas dívidas hoje. Se vocês quiserem que da próxima vez eu venha falar sobre estratégias de negociação de dívidas ou quais são essas dívidas boas para se ter, eu posso falar aqui em outro momento, que existe muita dívida que é boa, é bom de ter, como eu falei, é estratégico. Então, existe essa separação também. Mas hoje eu vou falar daquelas dívidas que a gente não deveria ter e cai nelas como armadilha. Existem dois padrões, né? Como eu falei, são as pessoas que repetidamente estão nesse padrão. Ele sai, volta, entra e sai, né? Um padrão de devedor, né? Um padrão repetitivo. E pode ter você aí que seja ocasional, né? Aconteceu alguma coisa, você saiu um pouco da linha e entrou na dívida. E talvez também essa repetição não seja o seu problema, mas você se encontra em dívida hoje. Então, o que eu vou falar hoje aqui vai aplicar para as duas situações. Para quem tem dívidas repetitivas e para quem está endividado aí no momento. Então, eu como especialista de dívidas de muitos anos, eu vou te mostrar aqui insights sobre as dívidas. Quando a pessoa está no padrão da dívida, ela segue determinados comportamentos e sentimentos. Elas vivem em estado de ansiedade, mesmo que oculta ou mesmo que ela até esteja em negação sobre aquilo, acontece bastante. Já tive muitos casos desse, assim, de negação. Mas lá dentro existe um estresse camuflado, uma incerteza do futuro, uma ansiedade. Todo mundo que vive o padrão da dívida, ela nunca tá tudo bem, né? Existem uma série de consequências emocionais, psicológicas, comportamentais mesmo com relação ao devedor. Essa ansiedade e esse desejo de resolver o problema, quando a pessoa está endividada, muitas vezes ela está desesperada, não consegue ver muitas alternativas e soluções, ela só quer pagar tudo o mais rápido possível. Só que deixa eu te dizer algo muito importante. Pagar dívida sem controle não resolve o problema. Pagar uma dívida hoje e estar endividada daqui a alguns 6 meses também não vai resolver. Porque sair das dívidas não está no padrão de pagar tudo. Sair das dívidas não é pagar tudo, é recuperar o controle. E muitas vezes nessa agonia de pagar dívidas, o que eu vejo também na prática é que a gente acaba entrando em negociações muito ruins. Então, sabe, o banco, o cartão, a empresa de cobrança liga e nos oferece, né, claro, lá as opções, e são sempre péssimas opções, a maioria das vezes. Você está sempre em estado de desvantagem, você está sempre pagando juros altíssimos, mesmo que ele parcele muitas vezes, mas no final das contas é um prejuízo muito grande com o que você vai pagar. Enfim, geralmente você faz más negociações. As negociações, a princípio, nunca são boas.
E eles sabem disso, né? Então eles vão usar também todos os meios legais para fazer com que você pague a dívida. E muitas vezes a gente paga a dívida não sendo a melhor opção. Então, muitas vezes, pagar a dívida descontroladamente, ansiosamente, sem estratégia, acaba sendo algo muito negativo, né? Financeiramente não é atrativo. Então, o que vai fazer você sair da dívida a curto e a longo prazo e é você fazer melhores negociações, é você estar sob controle. Então, a dívida, a gente tem que entender que é uma consequência, né? O que eu quero mostrar para vocês, que ela é uma consequência de algo. Você não tem problema com dívida, você tem problema com outras coisas e essas outras coisas, e como consequência, te dá uma dívida. Então, a causa delas está nas decisões, nos hábitos, na sua emoção, na sua falta de direção. Então, a gente, na hora de que a gente está devendo e quer negociar, a gente fica com pressa, né? A gente quer se livrar. Então, a gente foca ali em como resolver aquilo desesperadamente, né? E quando a pessoa é movida pelo desespero, ela paga uma dívida, mas ela cria outra. Então, pela minha experiência, isso acontecia bastante. Então, quais são os erros comuns das pessoas que querem sair das dívidas? Você talvez tenha feito isso, né? É muito comum. Você renegociar tudo sem olhar o impacto real daquilo. Você aceita qualquer acordo só para se livrar, né? Como eu falei. Você usa um crédito para pagar o crédito. Quem nunca fez isso também pega um cartão para se livrar de uma outra dívida, pega um cartão para pagar um outro cartão. E você acha que depois, né, de você quitar tudo isso e você pagar tudo isso, você vai se organizar. Só que sem controle, quitar a dívida vira uma ilusão de alívio. Então, eu venho trazer aqui 3 pilares para você, de fato, recuperar o controle financeiro, porque recuperar o controle financeiro é o que vai fazer você sair da dívida. Então, o pilar que eu considero essencial e número 1, inclusive antes de pagar qualquer dívida, é a clareza. Você precisa enxergar o todo, você precisa avaliar o que aquela negociação, o que aquilo está te trazendo. Você tem que ver as entrelinhas, os nomezinhos pequenos, o quanto a mais você está pagando, se aquilo está de fato sendo uma boa negociação ou não. Se aquela negociação cabe no seu bolso. O que eu vi, assim, por muitos anos na minha vida a pessoa negocia, faz a renegociação da dívida, só que assim, pelo salário, pela renda dela, ela não consegue pagar aquela renegociação. Ou seja, ela renegociou, ficou ok ali por um mês. No segundo mês, ela já está devendo a renegociação, porque aquela renegociação não cabe dentro do orçamento dela. Isso é algo muito comum, eu via muito isso acontecer. Então, a renegociação da dívida tem que estar dentro de uma estratégia que caiba dentro do seu bolso, porque senão não vai adiantar nada. Então, acontecia muito isso. Então, a solução prática é você listar todas as suas dívidas, você entender o valor total delas, né? Quantas parcelas são, quantas estão em atraso, quais são os juros e saber o quanto da sua renda está comprometido. Então, essa clareza vai reduzir a ansiedade e vai fazer com que você tome melhores decisões, né? Porque a decisão boa nasce da clareza. Então, quando você perceber isso, outra coisa que acontece muito também, né? Gente, eu tenho muita prática com dívida. Outra coisa que acontece muito também, a quantidade de dívidas que você tem, os valores e as parcelas que estão em aberto, os juros, não cabe dentro da sua vida hoje. Não cabe. Então, às vezes você vai tapando o sol com a peneira, você vai tapando um e destapando o outro. Então, tem dívidas que você vai ter que escolher qual dívida você vai pagar ou não. Dessas dívidas, você tem que escolher com base no risco que ela te traz. Eu vejo aí o pessoal falando, tem que escolher dívidas com que tenham maior juros. Não, gente, não é. A sua decisão, a sua estratégia não vai ser baseada. Ninguém vai cobrar mais juros de maneira nenhuma. Isso é um mito. É um mito que tem aí no mercado financeiro, que é totalmente incorreto. A gente não escolhe dívida para pagar com base em qual vai ser maior os juros. Às vezes, a melhor estratégia é pagar maiores juros.
Ah, Deise, como assim? Você tá maluca? Não, gente, vai ter que ser o que oferece mais risco. O que que acontece? As dívidas de maior juros é que tem menos risco para você. Se você não pagar, muitas vezes não vai acontecer nada. Você vai ali entrar dentro dos órgãos, né, de cobrança, você vai estar no Serasa, enfim. Mas não vai acontecer algo de tão grave. Que tão grave é esse? Não é uma dívida que você vai, que a dívida, né, não tem um bem atrelado, não vai levar a sua casa, não vai levar seu apartamento, não vai levar o seu carro. Então, as dívidas que têm um bem atrelado, os juros é menor. E as dívidas que não tem nada atrelado, que não vai acontecer nada na sua vida, é maior. Entende essa relação? Então, você tem que escolher o pagamento das dívidas pelo o risco que isso vai trazer para sua vida. Qual é o risco? Então, se o risco é você perder um bem, a estratégia vai ser por essa. Claro que cada caso é um caso, existem situações particulares, mas de maneira geral, a escolha da dívida vai pelo risco daquela dívida e não pelos juros em si. Então você vai ver aí, depois que você listar todas as suas dívidas, parcelas, juros e tudo mais, o que vai caber dentro do seu orçamento ou não. Ah, Deise, não cabe, eu vou fazer o quê? Roubar não vai, né? Então calma, fique tranquila e você vai pegar, o que é que você vai fazer? Estratégias, você vai levar um fundozinho ali de quitação de dívidas. E você vai juntando, vai juntando, vai juntando, para ir com o tempo negociando uma por uma. Então, eu digo muito para o endividado que tem que voltar para a vida dele normal, ele tem que voltar a sonhar, ele tem que ter a vida mais normal possível. Você não é um endividado, você está endividado temporariamente. Mesmo naqueles casos que são repetitivos que eu falei, isso não é quem você é. É quem você atuou ali por muito tempo dentro de um padrão e esse padrão pode ser mudado. Então, você vai fazer isso. Você tem que ter lazer, você tem que ter estratégia, você tem que ter propósito, você tem que ter sonho, o endividado tem que ter tudo isso. Mas também tem que ter responsabilidade em arcar com todas as consequências da dívida, de todas as ações. E, claro, você não vai fugir das responsabilidades, você não vai jogar para cima, não é nada disso que eu tô falando. Mas a gente, né, todos os orçamentos que eu faço ligados à dívida, a gente faz para que a sua vida fique o importante, como eu disse, né? Dinheiro é vida, né? Dinheiro é vida, gente. Então a gente vai regular a sua vida. Geralmente a gente faz um fundo de quitação de dívida e a gente vai fazendo ali uma reserva mês a mês para você quitar aquelas dívidas e a gente vai escolhendo quais são as dívidas mais prioritárias e não, né? Conforme as opções que for nos dando ali. Quais são as dívidas mais importantes e menos importantes. Então, essa clareza vai te dar essas opções de escolha, né? E o pilar 2 é o que eu já até falei um pouco, se refere à prioridade. Nem toda dívida é igual, elas não podem ser tratadas do mesmo jeito. Então, esse negócio de juros e tudo mais, já falei. Então, quem tenta pagar também, tem outro ponto, né? Às vezes a pessoa tá desesperada, quer pagar tudo ao mesmo tempo e não resolve nada direito, né? Como eu falei, das renegociações. Que eu peguei muita renegociação, que você renegocia um mês, no segundo mês você já tá devendo a renegociação. Então, você vai ter clareza do seu orçamento, da sua dívida e do seu custo de vida, né? Ah, o que é que você tem para pagar, o que é que você tem para receber e o quanto é que sobra para dívida, e você vai se organizar. Depois você vai estabelecer as prioridades, né? As prioridades, o que é prioridade, o que não é, de cada dívida, a importância de cada dívida. E o pilar número 3 é a estratégia. Pagar dívida é estratégia e você precisa de estratégia. Porque senão você vai estar enxugando gelo. Enxugando gelo. Não tem como fugir disso. Então, as soluções práticas que você vai fazer em relação a isso que eu falei é fazer um fundo de reserva, né, para dívidas. Você vai todo mês poupar um valor. Outro ponto muito importante nesse momento da estratégia. Beleza, às vezes a gente organiza tudo, né? Linda ali, você organiza seu orçamento, faz ali um fundo de dívida, começa a juntar
nesse fundo de dívidas para poder quitar e tal, e faz novas dívidas. Então, outro ponto muito importante aqui para a estratégia da quitação das dívidas, gente, eu preciso falar isso mesmo que seja óbvio, é parar de fazer novas dívidas. E eu vou falar o óbvio porque às vezes o óbvio precisa ser dito. Como eu disse, na minha experiência, eu vi muito isso acontecer. Né? A gente estava ali trabalhando naquelas dívidas e no final a pessoa estava fazendo outras dívidas. Então, outro papel extremamente importante dentro de toda essa estratégia, né, de se organizar, de ver o seu orçamento, de buscar um fundo, de analisar o risco de cada dívida, é você não fazer outras dívidas. Né? Você vai, como eu disse, o endividado ele não pode parar de viver. Né? Não estou dizendo isso, você não vai parar de viver, você tem que ter lazer, você tem que ter propósitos, sonhos e etc, etc. Mas assim, você também não pode fazer mais dívidas. Senão aí afunda toda a estratégia. Não tem estratégia. Gente, não tem estratégia no mundo que suporte isso. Tá? Então, só deixando bem claro aqui, dentro da estratégia você precisa parar de criar novas dívidas e a renegociação, né? Você já organizado, já vivendo uma vida satisfatória, fazendo as coisas que você gosta, você não vai deixar de fazer, já está ali aplicando um fundo para quitação de dívidas, já escolhemos ali quais são as dívidas prioritárias e as que não são prioritárias, né, conforme o risco de cada uma e tudo mais. A renegociação bem feita e não por impulso, ela vai te trazer uma vantagem muito grande. Porque você vai fazer algo realmente ecológico, realmente que sustente dentro do seu orçamento, da sua vida, que está ali alinhada a toda uma estratégia, e você vai fazer boas negociações, e negociações que você vai ser capaz de cumprir. Então, a dívida, ela precisa caber na sua vida. Caber. Pronto, coube na sua vida, fez ajustes. A dívida, ela não pode comandar a sua vida. Não pode. Então, falando novamente, eu sei muito como é o sentimento e o comportamento de um devedor, né, de quem está devendo. E isso não pode tomar os seus pensamentos, nem ser o alvo principal da sua vida, nem você se sentir incapaz, nem você se sentir inseguro. Eu sei que traz insegurança com relação ao futuro, mexe ali com sua capacidade de resolver as coisas, etc, etc, né? Até porque a gente é totalmente desconfortável alguém nos cobrando o tempo todo, enfim. Mas você tem que desassociar da dívida e você precisa ter uma nova consciência de quem você é. Você já está fazendo essas ações. Então, fazendo essas ações, tá tudo bem. Siga o ritmo. E sair da dívida não é uma corrida. Sair da dívida é um processo. É um processo que exige passos pequenos e o somatório desses passos vai fazer com que você saia desse padrão, que você recupere o controle e a dívida deixe de ser um peso e ela passa a ser um plano. E o plano traz paz. Quando você tem algo que já está planejado, já existe uma estratégia e você já está executando, a paz te traz boas decisões. Então, se você está endividado hoje, isso não define quem você é, como eu falei lá atrás. Então, a forma como você vai lidar com isso é que vai definir o próximo nível financeiro que você vai chegar. Então, comece pelo controle e o resto vem como consequência. Espero que vocês tenham gostado desse papo hoje de dívida. Se vocês querem que eu traga mais assuntos como esse, ou relacionado à dívida, ou alguma outra pauta, deixem a gente aqui saber, que eu trago aqui para vocês o assunto que vocês gostariam de saber. E fica aqui com a gente, espero que vocês tenham gostado. E siga a gente aí nas redes sociais. Meu arroba é deisefreitas.finanças. Veja também a Rádio Empreendedora, né, que é o arroba rádio.empreendedora. E é isso, espero que você tenha gostado e até a próxima!